E também nós já estamos ao vivo pelo Facebook e pelo Instagram. Se você quiser acompanhar o nosso programa pelas redes sociais, é só você acessar aí programa. Mortes em 24 horas. Ontem nós tivemos cerca de 400 mortes registradas em 24 horas. E os números do estado de Goiás seguem de uma maneira mais controlada. Aqui no estado de Goiás, a gente tem 1.100 casos confirmados da Covid-19 e 49 mortes registradas até agora. A gente lembra que em Goiás a gente chegou a ter a confirmação de mais de 100 mortes em apenas 24 horas, mas agora esse ritmo diminuiu e a gente tem aí na casa de menos de 10, 15 casos que vêm sendo registrados a cada 24 horas aqui no estado de Goiás. Fabrício Obali, os dados aqui de Catalão, trazendo pra gente as informações sobre o nosso município. É isso mesmo, Leandro. A gente permanece aí com apenas um caso confirmado daquele paciente que já teve o diagnóstico de cura. Outros 15 casos deram positivos para aqueles testes rápidos que são feitos lá na UPA, lembrando que eles não tiveram a confirmação, porque quem dá a resposta final, quem faz a contraprova desse teste é o LACEN, o laboratório lá de Goiânia. Portanto, a gente permanece com um caso confirmado daquele paciente que teve o diagnóstico de cura. Outros 4 casos estão sob investigação, são os casos suspeitos. 84 casos são negativos e há aí apenas uma internação clínica. Lembrando que essa internação, Leandro, ela é mantida pelos profissionais da saúde, a equipe médica, por segurança. Apesar do paciente não ter testado positivo, como é um caso suspeito, então a equipe médica mantém a internação clínica por segurança desse paciente.
E como a gente havia comentado ontem, né, Leandro, é aguardado aí, né, a liberação do decreto do governo do estado com relação a restrição novamente, né, de algumas atividades econômicas. Nós mencionamos na edição de ontem, em virtude do número elevado de casos no fim de semana, o governador do estado, Ronaldo Caiado, já havia sinalizado que faria a emissão de um novo decreto restringindo novamente algumas atividades econômicas. Esse decreto deve sair a qualquer momento hoje. Entretanto, o governador, agora há pouco, ele concedia entrevista a uma emissora de televisão e ele disse que realmente ele vai voltar com aquelas ações iniciais naquele primeiro momento em que a pandemia, né, a Covid-19 chegou aqui no nosso estado, restringindo aí as atividades econômicas. Então ele deve voltar aí, né, a permissão para abertura no comércio apenas dos serviços essenciais. E ele disse que vai agir com mais rigor, Leandro, principalmente na região metropolitana ali do estado de Goiás e também no entorno do Distrito Federal, que é onde a situação está mais grave, né? E aí a gente deve aguardar, porque o prefeito Adib Elias já havia mencionado também que ia seguir a determinação do governador, então a gente tem que aguardar a decisão do prefeito para o que deve acontecer aqui na nossa cidade. É isso aí, a gente aguarda então o decreto que será editado pelo governo do estado de Goiás, como você disse bem, né, Fabrini, aumentando principalmente o rigor ali na região metropolitana de Goiânia e nas regiões que a situação está um pouco mais tranquila, como aqui na nossa região. A gente espera aí para ver o que vai ser a determinação do governador e num segundo momento para que a gente possa acompanhar a determinação do prefeito de Catalão. Afinal, o Supremo Tribunal Federal decidiu que prefeitos e governadores têm autonomia até mesmo sobre a presidência da República para definir aí o que abre, o que fecha, como fica a quarentena nas cidades durante essa pandemia. Vamos em frente com o programa Mais Catalão, agora meio-dia, 43 minutos. Fabrício Abali, hoje é dia de falar de educação e uma notícia importante para quem está ouvindo o programa Mais Catalão é que estão abertas as inscrições para o Enem 2020. A taxa de inscrição é de R$ 85 e essas inscrições elas devem ser feitas no máximo até o dia 22 de maio, que é sexta-feira da semana que vem. As provas vão acontecer em novembro e o resultado sai em janeiro de 2021. Por falar em educação, esse é um tema para ele, o nosso colunista de educação, que participa com a gente todas as terças-feiras, o Marcelo de Alcântara, que é diretor do Colégio Verate, já está na linha com a gente. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, JB. Boa tarde, Fabrício. Marcelo, vamos começar falando aí sobre essa liberação das inscrições aí do Enem, né? Como é que você avalia isso? Isso é um sinal de que o MEC está tentando colocar uma normalidade, né? Seguir uma normalidade nesse calendário, mas diante dessa pandemia toda, você acredita que vai haver realmente o Enem? Qual que é a sua avaliação? Olha, Leandro, as inscrições seguem o critério do edital, né? Quando fizeram o edital, determinaram a inscrição, teve um período para a inscrição de quem buscasse isenção de taxa. Agora abre as inscrições para outros, né, candidatos, né, outras pessoas vão fazer o Enem, né? Mas assim, existem duas hipóteses, né, e o Ministério da Educação está trabalhando com as duas, a de acontecer o Enem e a de adiar o Enem ou até mesmo cancelar ele esse ano. Então, existem equipes dentro do Ministério da Educação que estão trabalhando nesses dois viés, né? Essa intenção. Porque se estender a pandemia, complica a execução das provas, que é lá em novembro, né? Agora, eles estão seguindo um protocolo que foi definido. Esse protocolo é que o Enem vai acontecer. Mas existe, segundo informações que eu tenho lido, né, ouvido, existem equipes, né, uma equipe trabalhando também na hipótese de não acontecer. Isso vai depender, como vocês estão afirmando aí, desses isolamentos, toda essa metodologia da saúde em relação à pandemia. Então, dependendo do que acontecer, até
junho, julho, o Ministério vai se publicar. Agora a gente vai se pronunciar, perdão. O que a gente pede a todos os meninos aí que já iam fazer Enem, que façam sua inscrição, que garantam seu processo, que se acontecer ou não, vai acontecer em outro momento. Foi como o vestibular da Universidade Federal de Uberlândia, né, que os alunos fizeram as inscrições e o vestibular foi cancelado. Então vai ter um momento certo de acontecer. Então garanta a sua inscrição. Isso quer dizer, Marcelo, né, que mais do que nunca, né, o aluno não pode dormir no ponto, né? Ele tem que estudar, tem que estar preparado, porque por via das dúvidas, acontecendo ou não, o aluno tem que estar preparado. Também tem que estar e muito, né? Então, assim, suponhamos que vai acontecer, tá? Vai ser um processo de seleção natural. Apesar que é uma seleção natural que vai garantir mais para quem estuda, principalmente escolas particulares, né? Então, assim, que estão, que é o nosso caso, né? Nós estamos aí com horário normal de aula, via plataforma online, né? Via as nossas aulas online, que a gente é Bernoulli aqui na cidade. Então, existe aulas online, material online, está rodando normal, apesar do distanciamento. Então, assim, o aluno, ele não está em férias. É uma característica do ministro da Educação, porque que ele, assim, né, existe até a suspeita de falar assim, por que ele não cancela o Enem? Porque ele falou assim, se eu cancelar o Enem, eu decreto férias. Né? Então, assim, e o aluno tem que continuar estudando, precisa ter uma rotina de estudo, para, se for acontecer mesmo, ele sobressaia a quem não está estudando. Então, a gente avisa, estude, mantém o horário de estudo, né? No caso do Colégio Veracruz, os professores estão todos em atividades, estão dando aula, tá certo, online, tem aulas na plataforma. Nós estamos seguindo o protocolo, a distância, lógico. Né? Os professores também. A gente faz reunião com a equipe, fazemos reunião com o pai, reuniões com pais também da escola, para poder falar assim, olha, pai, é hora de estudar em casa, nós temos até plantão de dúvidas, né? Então, assim, isso faz muita diferença. Ou seja, né, se essas são as condições que a comunidade escolar tem, é a forma como os alunos devem se preparar, né? Estudando online, né, Marcelo? Estudando, né? Eles têm livros, né? Tem apostila, nós entregamos todo o material para os alunos, né? Daqui um dia a gente já entrega outra leva de material. Mas o que me preocupa muito, ouvintes, e Fabrício, Leandro, JB, é aluno da rede pública, né? E, mais uma vez, né, a gente percebe que esses meninos e meninas, eles podem entrar em defasagem aí, se for ter o Enem em novembro. A defasagem vai ser muito grande, né? Mais uma vez, a educação que é para poder tornar-se todo mundo igual, né? Deixar igualitária a sociedade, ela vai pesar muito nesse momento para desigualdade social de ingresso nas universidades federais, ProUni, né? FIES, todas essas demandas que estudantes de baixa renda precisam, né? Tá certo, então, Marcelo, por enquanto eu gostaria de agradecer a sua participação, vou pedir por gentileza que você continue com o seu telefone celular, já a gente volta a fazer contato para continuar esse nosso bate-papo, né, que é o assunto do momento, né, o Enem, inclusive as inscrições estão abertas já a partir de hoje, então, Marcelo, já a gente volta a falar com você, tudo bem? Ok, eu aguardo, um abraço. Vamos em frente então, Fabrício Obali, obrigado aí ao Marcelo de Alcântara, diretor do Colégio Veracruz. Vamos em frente, mandando um abraço aqui ao pessoal que está acompanhando o nosso programa nas redes sociais. A Maristela Nogueira está aqui com a gente, falando que está ouvindo o programa. Tem também a Maria Divina do Nascimento Moraes, a Cleusadir Aires está aqui no Facebook com a gente também, a Marília Duarte, a Dirce Maria também conosco no Facebook e tem muita gente também no Instagram, né, Fabrício? É isso mesmo, então vai aqui o nosso abraço para o Gustavo Pires, para Rosiane Boareto, para Larissa Cris, que está acompanhando o programa também pelo Instagram, o pessoal lá da Sofia Baby Catalão, a Luciana, está dizendo que está lá na loja escutando o programa e está nos parabenizando aqui, parabenizando a toda a equipe do programa Mais Catalão. Muito obrigada, Luciana, continue aí acompanhando o nosso programa. Um abraço também para Nana Artesanatos, um abraço também para o André Oliveira,
e para Luciana Camila. Continuem ligadinhos e a gente agradece também para quem nos acompanha aí pelas ondas da Nova Liberdade 102.7, Leandro. Tá certo, Fabrini. Agora um recadinho de um novo parceiro nosso aqui no programa Mais Catalão. Gente, a gente tem um recadinho agora da Porão Modas, que a partir de hoje está conosco aqui no programa. A loja está aberta para atender catalão e região, mas se você não quer ir lá na loja, está cumprindo o distanciamento social certinho, está ficando na sua casa, não quer sair, você pode receber a sua roupa em casa mesmo. É só você entrar em contato com a loja Porão através do WhatsApp. Aí uma vendedora vai te mostrar um monte de peças disponíveis, vai te mandar fotos, tem vídeos também. E aí ela manda entregar a roupa na sua casa. É mais comodidade então, nessa época de pandemia, as lojas aí se reinventando. Você pode pedir a sua roupa pelo WhatsApp, é o delivery de roupas da Porão Modas. Vou falar o número aqui, é o 992257410. Repetindo, 92257410. E lembrando que além de roupas masculinas e femininas, você também pode pedir roupas infantis lá da Porão Kids. E até artigos de cama, mesa, banho, inclusive decoração. Decoração lá da Porão Casa. Então, nessa época de pandemia, de ficar em casa, nada de deixar a sua casa ou seu guarda-roupa de lado. Entre em contato com o pessoal da Porão Modas e todos os detalhes estão lá nos perfis da Porão no Instagram. Tem o perfil da Porão Modas, da Porão Kids e também da Porão Casa. Tá certo, então tá dado o recado. Quer receber a sua roupa em casa, infantil, masculina, feminina, quer receber artigos de cama, mesa e banho, decoração, conta com o pessoal lá da Porão. Vou repetir mais uma vez aqui o telefone, ó, WhatsApp, hein? 992257410, 992257410. Entre em contato com o pessoal da Porão. Fabrini, terça-feira, hoje é dia de falar também do nosso quadro Mundo Pet, sobre a saúde dos animaizinhos de estimação. E hoje quem vai participar com a gente é a Lídia Bonatti, que é veterinária, tá na linha com a gente. Boa tarde, Lídia. Boa tarde a todos aí, presentes, ouvintes. Estamos aqui para responder um pouquinho a respeito. Vamos lá, Lídia. Nós separamos como tema hoje para falar sobre obesidade entre os animais, Lídia. Então, eu queria começar te perguntando, entre os humanos, né, a obesidade é um problema, oferece aí vários riscos, doenças que surgem a partir aí da obesidade. Para os animaizinhos de estimação, também segue essa lógica? Sim. Acaba que o organismo dos animais acaba funcionando da praticamente a mesma forma do que nós, né, humanos. Acarretam vários problemas. Assim, alguns exemplos, né? A própria diabetes, que é um bem sério para a gente, nós, né, humanos, os animaizinhos também levam a diabetes, aí isso acarreta cegueira e outras complicações, né? Problemas como coluna vertebral, animal que acaba sobrecarregando a coluna pelo excesso de peso, e isso afeta também a articulação, né? Tem problemas como problema de sobrecarga do coxo femoral, displasia coxo-femoral, aí o animal começa a mancar e o sobrepeso agrava mais ainda, ele não consegue fazer as caminhadas, passeios, e isso vai afetando mais ainda. Problema respiratório, pela compressão da gordura, né? O pulmão fica com menor capacidade de expansão para poder trabalhar direitinho. Então são várias coisas, doenças cardíacas, circulatórias, doenças hepáticas. Então agrava bastante a obesidade nos animais também, viu? Agora, doutora, de um modo geral, né, o que é que provoca a obesidade entre cães e gatos? Certo. O que provoca, por exemplo, a alimentação de forma errada, tá? A alimentação correta ideal seria em torno de 2 vezes ao dia, né? A gente trata também, às vezes, o animal como pessoa. Dá um petisquinho, tem muita gente que está ali comendo seu pão de queijinho, um biscoito e dá para o animal. Então, essa superalimentação, sabe? Os petiscos, biscoitos. Eu falo que, eu até brinco muito com meus clientes, que isso é como se a gente estivesse comendo os skinny, bolachinha recheada, sabe? É aquela que foge do balanceamento nutricional que a gente deveria ter, né? A alimentação correta, né? Então, o animal tem que ter hora para correr, como a gente também.
né? Não é para deixar lá a alimentação, por exemplo, para um cão o dia inteiro. Ele tem que saber a hora de comer, porque se você deixar o dia inteiro, ele vai comer o dia inteiro, né? Então a gente tem que pensar nesse lado. Outro problema que ocasiona obesidade, estresse, né? Eu penso agora nessa parte da pandemia, que a gente não está podendo muito sair de casa, os animaizinhos também não. Então, isso, a falta de atividade física, esse ficar em casa o tempo inteiro, isso gera uma ansiedade, um estresse e aumenta o peso. Tá certo. A doutora falou bem aí a respeito da alimentação. Agora eu te pergunto, doutora Lídia, qual deve ser a alimentação ideal para os nossos animais, né? A gente sabe que a ração aí é quase 100% da alimentação dos animais, né? Mas o que a gente pode dizer para os donos aí de animaizinhos? Olha, a alimentação correta é justamente uma ração. Ração de qualidade. Eu prezo muito pela ração super prêmios, que são rações balanceadas, que o animal às vezes come até uma quantidade menor, porque sacia com aquilo ali, né? Então a gente tem que ver muito a ração que tem maior quantidade de proteína, de fibra, que causa essa saciedade, né? Por exemplo, animais que já estão gordinhos, tudo, tem no mercado ração light, tem no mercado ração voltada até para diabetes, né? E a gente evitar de oferecer as guloseimas, que é aquilo que eu estava falando, pão de queijinho, né, que cai da mesa, que as pessoas às vezes querem agradar o animalzinho, mas isso a gente tem que pensar no futuro deles, né, que pode estar causando um problema de saúde. Com relação à atividade física, doutora, a gente sabe que além da alimentação, na vida dos humanos, a atividade física também é essencial para o bem-estar, para a saúde. Essa regra é válida também para os animais? É válida, porque a gente precisa, os animais também precisam se exercitar, né? A gente orienta de estar pelo menos umas 3 vezes na semana fazendo uma caminhada a mais, né? Não passeio para fazer o xixizinho, cocôzinho fora de casa. Não, é caminhada mesmo, principalmente quando o animal está obeso, né? A gente tem que fazer atividade física para ter a queima de gordura, para poder exercitar, aumentar o metabolismo, para queimar essa gordura que está ali já alojada, já, né? Porque começa a sobrecarregar os órgãos, como eu expliquei. Então, tem que estar fazendo uma hidratação adequada. Vai sair para o passeio, para essa caminhada, leva uma água, sempre hidratando seu animal, porque, né, pode levar a desidratação. Outra coisa, se a gente vai começar com atividade física com o animal, é a mesma coisa da gente. Não é querer correr uma maratona na primeira semana. Né? Tudo é questão de adaptação. O organismo tem que adaptar aquela caminhada inicial para depois estar acelerando, porque senão pode ter problemas. Aí, né, do mesmo jeito, os bichinhos não conseguem dar estafa aí, dá problema. E se não tiver condições de sair, fazer brincadeiras em casa, né, joga uma bolinha, um ossinho para poder buscar, brincar, né? Sempre tá exercitando esse animal para ele ficar sempre ativo e sempre outra coisa importante, tá levando no veterinário para estar fazendo avaliação, né, a parte cardiológica e respiratória também, antes de começar esses exercícios, para ver se ele já não tem algum problema cardíaco, que se já começar de forma meio agressiva, pode ter complicações. Então, esses cuidados, pensar que vai fazer para você. Olha, como é que eu agiria para mim para eu poder agir com o meu animal? É dessa forma que eu gosto de estar falando. Tá dado o recado, então, doutora Lídia Bonatti, ela é médica veterinária e hoje aqui falando sobre obesidade dos animais. Doutora Lídia, eu vou pedir, agradecer primeiramente pela participação, por ter aceito o nosso convite. Vou pedir para que a senhora, por gentileza, continue aí do lado do seu telefone celular. Já já a gente retoma o contato para continuar nosso bate-papo, combinado? Tá ótimo, certinho, aguardo.
Obrigado então, doutora Lídia Bonatti. Já já a gente volta a falar sobre obesidade canina. Você que tá ouvindo, a gente tem um gato, um cachorro gordinho. Espera aí que daqui a pouco tem mais recados. Fabrício, vou passar aqui pro pessoal de casa algumas das oportunidades de emprego que estão disponíveis hoje. Tem 21 oportunidades de trabalho disponíveis no Cine de Catalão, como ajudante geral. Tem vaga aqui de auxiliar de almoxerifado, auxiliar de escritório, auxiliar de limpeza. Tem vaga para costureira, tem vaga para empregada doméstica. Olha, essa vaga para empregada doméstica, o salário é de R$ 1.045. Tem vaga para marceneiro com salário de R$ 1.700. Tem vaga para trabalhador rural também, hein? Você que tem experiência aí no manejo de gado, de corte, quer trabalhar aí como trabalhador rural em fazendas, é só procurar o Cine, que fica ali na Secretaria de Trabalho e Renda, na 20 de agosto, em frente à Caixa. Fabrini. É isso aí, Leandro. Vamos em frente então com o programa Mais Catalão. Hoje, terça-feira, é dia de falar também de oftalmologia e o tema que nós separamos hoje foi o estrabismo, né, Fabrício? É isso mesmo. Todas as terças-feiras a gente tem um bate-papo aqui, né, com o Dr. Rogério Teixeira, ele que é oftalmologista. Dr. Rogério continua em distanciamento social com a família na fazenda, mas faz questão sempre de gravar um bate-papo com a gente, uma entrevista para poder orientar aqui os nossos ouvintes, os nossos internautas. Eu falei com ele e a gente vai ouvir esse bate-papo agora. Olá, doutor. Boa tarde. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Mais Catalão. Então, já começa explicando para nós aí o estrabismo. Boa tarde, Fabrini. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, ouvintes da Nova Liberdade. Então, estrabismo é o nome que a gente dá, na verdade, a várias doenças que fazem com que os olhos percam o alinhamento normal, não apontando para a mesma direção. Então, a pessoa estrábica é aquela que popularmente a gente chama de vesga, tá? Essa perda de alinhamento, ela pode ser constante, ou seja, a pessoa fica com os olhos tortos o tempo todo, ou pode ser um estrabismo intermitente, aquela pessoa que às vezes está com os olhos normais, às vezes entorta, tá? Ao redor de cada olho, nós temos 6 músculos que são responsáveis pela movimentação do olho. Então, o trabalho conjunto desses 12 músculos, os 6 do direito com os 6 do esquerdo, é que mantém o alinhamento dos nossos olhos. Então, conforme quais músculos estão sendo comprometidos, esse desvio do olho ele pode variar. O olho pode entortar para dentro, para fora, para cima, para baixo, então por diferentes causas. Agora, doutor, explica pra gente, a pessoa ela nasce já com o estrabismo, é uma coisa genética ou é uma doença que se adquire com o tempo? E vamos supor no caso do adulto, o que pode fazer com que essa pessoa mais velha venha a desenvolver essa doença? O estrabismo ele é mais comum na infância, tá? Mas também pode acontecer em adulto. O estrabismo mais comum é aquele que acontece por volta das crianças de 2, 3 anos de idade, que é o acomodativo. Você observa que a criança ela está entortando o olho, principalmente quando ela tenta focar em algum objeto, quando ela tenta enxergar em alguma coisa. Tá? O bebê, muitas vezes, ele tem um desviozinho do olho até 7, 8 meses de idade, que isso é normal, isso não preocupa tanto a gente. Mas se o bebê também estiver entortando muito o olho, estiver tendo um desvio muito grande, ele deve ser investigado. Tá? Esse estrabismo, ele, na maioria das vezes, ele é decorrente de um fator genético, tá? Mas doenças neurológicas nas crianças também podem estar associadas a estrabismo. Então, crianças que às vezes têm paralisia cerebral, Down, hidrocefalia, outras alterações neurológicas, elas podem sim apresentar estrabismo. Agora, no adulto, toda vez que a gente vê um caso de estrabismo, a gente deve procurar alguma doença associada. É sinal que tem alguma coisa errada, ou com o músculo, ou com o nervo que chega a esses músculos, tá? Então, doenças neurológicas, até tumores, podem gerar estrabismo em adulto. Então, toda vez que a gente vê um estrabismo num adulto, a gente deve procurar alguma doença associada. E quais são os riscos do estrabismo? Sem dúvida, o maior risco que a gente tem no estrabismo é uma coisa que a gente chama de ambliopia. Em crianças, quando a visão ainda está em desenvolvimento, se a gente não tiver os 2 olhos alinhados, a gente pode ter uma perda nesse desenvolvimento normal da visão. Na verdade, a gente não enxerga com os olhos, e sim com o cérebro. Eu sempre costumo comparar o seguinte: os olhos, na verdade, funcionam como 2 câmeras que estão enviando a imagem para o cérebro. Então, na pessoa normal, o cérebro pega aquelas imagens do olho direito, do olho esquerdo e sobrepõe, coloca uma em cima da outra.
Mas se os olhos não estão alinhados, cada olho vai estar enxergando uma imagem diferente. Então o cérebro não consegue pôr uma sobre a outra ali, não consegue juntar as imagens. Então o cérebro acaba escolhendo um olho. E com isso ele começa a desenvolver só aquele olho e bloqueia o desenvolvimento da visão do outro. Então o grande problema é que essa visão nossa, ela desenvolve quando a gente é criança, até 6, 7 anos de idade. Então se eu passar dessa idade sem corrigir, essa perda de visão ela vai ser permanente para a vida inteira. Então depois eu consigo até alinhar os olhos, mas eu não consigo fazer com que aquela pessoa tenha uma visão normal. Tá aí então, doutor Rogério Teixeira, oftalmologista, participando conosco aqui mais uma vez e dessa vez falando sobre estrabismo. Já já a gente volta a falar com o doutor Rogério, seguir nosso bate-papo aí com mais informações sobre esse assunto. E agora é hora de falar daquele que é o melhor e mais completo colégio aqui de Catalão. Claro que nós estamos falando do Colégio Verates. Lá tem do infantil ao pré-vestibular, tem ensino integral, tem o projeto bilíngue e agora em 2020 conta com o projeto Maker, que vai muito além da robótica. Além disso, o Verates é um colégio de resultados. Em janeiro, quase 40 alunos foram aprovados em diversas universidades do Brasil, incluindo a Federal aqui de Catalão e a Federal de Uberlândia. Colégio Verates, você já sabe, educação de verdade. Acesse as redes sociais do Colégio Verates e também o site www.verates.com.br. Tá dado o recado então, Fabrini, do Colégio Verates. A gente agradece o pessoal que está acompanhando o nosso programa nas redes sociais. Se você quiser assistir ao programa Mais Catalão, é só você acessar o Facebook, procurar lá a nossa página, Programa Mais Catalão. Você também pode acompanhar o nosso programa ao vivo no Instagram e pode mandar mensagem pra gente pelo WhatsApp através do 996551027. Hora de falar sobre a previsão do tempo. Fabrício Abalho, o professor Rafael de Ávila já está na linha com a gente. Boa tarde, professor. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Fabrini. Boa tarde a todos os ouvintes do programa Mais Catalão. E hoje, novamente, mais um dia com muito calor durante a tarde, tempo seco. Bom ficar atento também com os índices de umidade relativa do ar. Ontem o Instituto Nacional de Meteorologia registrou 36% de umidade relativa na cidade de Catalão e região. Hoje continuamos, como nós comentamos ontem, Leandro e Fabrini, teremos a partir de hoje, terça-feira, um pequeno aumento gradativo das temperaturas mínimas do ar. A massa polar ela começa a perder força, então aquelas noites mais frias, elas vão, vamos dizer, ficar mais para frente, e a tendência para hoje é sem previsão de chuva devido à atuação dessa massa de ar polar na cidade, associado com a massa de ar seco, que faz com que tenhamos essas características típicas, ou seja, calor e tempo seco durante o dia e, vamos dizer, temperaturas amenas durante o dia. Volto com vocês. Tá certo então, professor Rafael de Ávila, aí com a informação de que esse friozinho agora começa a diminuir, mas o tempo fica frio mais ou menos até que dia, professor? Leandro, hoje é terça, hoje a temperatura mínima, me perdoe, esqueci de falar, a temperatura máxima prevista para hoje ficará em torno de 28 graus Celsius durante a tarde e a mínima de hoje para amanhã ficará em torno de 16 graus. De quarta para quinta, quinta para sexta, aí teremos um salto para 18 graus de temperatura mínima. Mas de hoje para amanhã, durante a madrugada, ainda vamos ter aquelas temperaturas, vamos dizer, frias durante a noite e também durante a madrugada. Tá certo, então, professor doutor Rafael de Ávila. Professor, mais uma vez, muito obrigada pela parceria. Amanhã a gente volta a se falar, trazendo aí, mais uma vez a previsão do tempo para Catalão. Muito obrigada, boa tarde para o senhor. Eu que agradeço, tenham todos uma excelente tarde. Até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã, professor Rafael de Ávila. Obrigado por enquanto pela sua participação. Vamos seguir com o programa Mais Catalão, destacando algumas das principais notícias do dia, do Bloco do Badin, Fabrini. A informação importante aí sobre a decisão da SAI de não promover o corte no fornecimento de água pelos próximos 45 dias. Portanto, o corte de água não será feito daquelas contas vencidas nos próximos 45 dias. Os detalhes você acompanha lá no blog do Badinho. Tem também informações sobre duas saídas de pista, 2 acidentes que ocorreram na BR-050 aqui na nossa região. E uma informação curiosa, viu, Fabrini? A Enel fez um levantamento e notou aí que o consumo de energia elétrica nas casas
dos goianos aumentou quase 10% agora nesse período de pandemia. Afinal, tá quase todo mundo em casa, né, mantendo aí um distanciamento social, e isso acaba impactando aí no consumo de energia. Quer saber essas e outras notícias? Acessa aí o blog do Badinho, o blog parceiro aqui do programa Mais Catalão. Fabrício Bali, vamos continuar o nosso bate-papo sobre educação com Marcelo Alcântara, que está na linha com a gente novamente. Ele que é diretor do Colégio Veratis e todas as terças fala sobre educação conosco. Marcelo, no bloco anterior, você até começou a falar um pouco sobre isso, né? Uma informação até importante, essa questão da disparidade aí na preparação dos alunos da rede pública em detrimento aí aos alunos da rede privada nessa situação do Enem, né? Já que estão abertas as inscrições do Enem desde ontem. Como é que você vê essa situação toda? Para que essa disputa ficasse mais justa, você acredita que o adiamento do Enem seria importante? Como é que você avalia essa situação, Marcelo, dando continuidade ao que a gente começou a falar no bloco anterior? Então, Leandro, eu não tenho opinião, né? Eu só emito nota técnica, assim, entendeu? Então, assim, eu não tenho poder de decisão, mas o que vai acontecer é uma diferença muito grande entre os alunos que estão hoje com aulas online, que tem plataforma, que tem material, tem a escola no pé, tem a família cuidando deles, do que aquele aluno, por exemplo, que não tem um instrumento para assistir essa aula, né? Às vezes ele não tem um celular, o governo está tentando disponibilizar nas rádios e TVs oficiais, mas não tem a mesma abrangência, né? Não tem, assim, às vezes não tem nem a família para contribuir com a rotina dele em casa. Então, isso vai aumentar. Então, assim, eu não tenho, né, o que falar nessa hora, assim, vamos adiar o Enem? Não, né? O que o governo tem que o Ministério da Educação, a Secretaria de Educação e a Secretaria todas, municipais e estaduais, elas têm que dar condições para que, né, esses alunos tenham acesso, tá? É isso que tem que ser feito. Não adianta você fazer igual muitas cidades querem fazer lockdown. Não adianta fazer lockdown se você não tem exame. Se não tem exame de teste rápido, PCR no caso aí, ou uma pesquisa, né, para definir quais as regiões vão entrar em lockdown, quais cidades vão entrar. Fazer por fazer não pode. É a mesma coisa do Enem. Então, as secretarias estaduais, os diretores de escolas públicas, os pais de alunos em escolas públicas, né, eles têm que se movimentar para isso, como os das escolas particulares estão fazendo, como o Veratis está fazendo. A gente faz reunião com o pai online, faz reunião com o aluno, dá aula, reunião com o professor, como é que está sendo. Então, assim, precisa disso, né? E o Ministério da Educação, que é a instância maior, e o INEP, né, que tem que manifestar. E eles não atendem. Eu já sei que no Congresso já está ocorrendo aí de alguns partidos a solicitação do adiamento do Enem. Tá certo. Agora, Marcelo, a gente sabe que, pelo que foi divulgado também, né, esse ano vai haver aí o Enem digital e com provas presenciais, né? Como que vai ser isso e qual a avaliação que você faz? Olha, eu acho assim, né, no começo, Fabinho, eu achava assim, nossa, esse Enem online, né, uma prova desse tamanho, como que esses alunos vão fazer, né? Onde eles vão fazer? Porque é o seguinte, vai ter o Enem online. Pode que, às vezes, o aluno de baixa renda, o aluno que não tem uma máquina, porque uma plataforma normalmente é pesada de resposta, né? Você não faz no smartphone, tá? Então, onde que eles vão fazer essas provas, né? Eles teriam que ter um lugar para fazer. Então, assim, né? Da mesma forma que eu disse anteriormente, eles estão fazendo as propostas, mas eles não estão dando ferramentas, né? O Estado, o governador de Estado, o secretário de Educação, os prefeitos, eles vão fazer isso, mas eles não dão ferramenta para fazer diferente, né? O professor não tem a máquina, não tem internet, às vezes não está dando conta nem de pagar energia em casa, não está dando conta de pagar a família do mesmo jeito. Como não vão fazer essa prova, né? Então, assim, a gente pode fazer online, como se faz nos Estados Unidos, faz em alguns países da Europa, né? Mas você tem que dar ferramenta para que essas pessoas façam, né? Que ferramenta que ele vai ter, tá? Então, não adianta, é muito melhor a prova física. Então, assim, eu penso desse jeito. E agora, outra coisa, né? Onde os partidos políticos aí estão querendo, alguns partidos políticos querendo adiar o Enem. O Enem não é só um exame para verificar a escola, ele é um exame de acesso às universidades.
ser um exame de acesso à universidade, ele é um direito para todo cidadão brasileiro. E se ele é um direito, se o cidadão não tem esse direito mais, então ele tem cancelado. Entendeu? Tá se você certo. for pensar no como um todo. Tá certo, então, Marcelo Alcântara, diretor do Colégio Veratis, participando conosco aqui todas as terças-feiras, né, falando sobre educação. Marcelo, gostaria mais uma vez, em nome de toda a equipe aqui do programa Mais Catalão, de agradecê-lo pela parceria e já de antemão convidá-lo, deixá-lo convidado para a próxima semana estar aqui conosco mais uma vez, falando, se não sobre esse assunto, né, porque eu acho que esse assunto Enem vai continuar em pauta por um bom tempo, mas sobre o que tiver necessidade aí da gente informar e esclarecer os nossos ouvintes. Tá bom. Só um avisinho, Fabrinho. Todo mundo deve fazer inscrição no Enem, independentemente do que vai acontecer. Faça, garanta e vamos para o processo ou não. Vamos entender o que vai acontecer. Tá certo então, Marcelo. Muito obrigado, Marcelo de Alcântara, pela sua participação. Terça-feira que vem tem mais quadros sobre educação. E te lembra, né, Fabrício, que as inscrições para o Enem vão até sexta-feira da semana que vem. O valor da taxa é de R$ 85. Recadinho agora da J. Ribeiro Imóveis. Quando você for comprar, vender ou alugar um imóvel, procura a J. Ribeiro Imóveis. Nós são quase 18 anos de tradição aqui na cidade. A J. Ribeiro Imóveis é uma das maiores imobiliárias de Catalão. Você que tem um imóvel que está fechado, não está conseguindo alugar, então procure hoje mesmo a J. Ribeiro Imóveis. A J. Ribeiro fica na Avenida Farid Miguel Safagli, perto da Praça da Velha Matriz. Vamos de abraço aqui, Leandro. Tem uma Sim. turminha bacana nos acompanhando aqui ao vivo pelo Instagram. Então vai aqui o nosso abraço para Janaíne Fonseca, para o Tadeu, para o Marcos Bicicletas, o Adalto Amorim também acompanhando o Mais Catalão, o Ricley Silva, a Sabrina Davi Azevedo, o Bruno Lima, abraço também para Denise Alves, para Jennifer Stephanie, para o Agnaldo, para Isabela Ribeiro, Gleice Miranda, Wender Rocha, Liliane Matos, Lucicleia, o Guto também, o Daniel Souza, Cristiane Martins, a Lidiane, tem uma turminha bacana aqui nos acompanhando, Henrique Rodrigues, Eliane, a Tainara, tá acompanhando o programa aqui, parabenizando pelo programa. Ela diz que é recém-chegada de Brasília, já se identificou aqui com a equipe, está acompanhando todos os dias o programa Mais Catalão, que sempre aborda assuntos importantes. Muito obrigada pelo seu feedback, Tainara. Um abraço também para Edmeia Fonseca. A Edmeia é minha vizinha, acompanhando aqui também o programa Mais Catalão, Leandro. Muito bacana, Fabrini. Vamos em frente, hora de falar sobre os cuidados com os bichinhos de estimação no nosso quadro Mundo Pet. Hoje quem está participando conosco aqui no programa é a Lídia Bonatti, que é veterinária, está na linha novamente conosco. E a gente está falando sobre obesidade nos animais de estimação. Doutora Lídia, vamos explicar para o pessoal de casa como é que eu sei que o meu gato ou o meu cachorro está obeso? Certo. Então, a gente normalmente costuma fazer avaliação do score corporal. Preso à balança, meu animal está com o peso correto. Não, cada um tem um biotipo, é como a gente, né? Pode variar de raça para raça, essas coisas. O que a gente pode estar fazendo? Dá para fazer avaliação passando a mão sobre a região das costelas do animalzinho ali. Um animal saudável, por exemplo, a gente sente as costelas. A gente não fica aquela costela bem vista, bem marcada, que ele está muito magro. Mas o obeso, ele está com essa costelinha bem coberta de gordura, fica parecendo uma almofadinha, né? Começa a ter depósito de gordura em algumas regiões específicas do corpo, né? A base da cauda, no lombo, pescoço. Então aí dá para você ver que ele já está numa sobrepeso bem considerável, viu? E aí, quando a gente fala de obesidade, a gente fala de saúde, né? Problemas, riscos, como a senhora já explicou pra gente no primeiro bloco. E aí, como os donos dos animais, então, podem fazer para ajudar esse animalzinho a sair da obesidade, doutora? Aquilo que eu já até falei, em relação à refeição, a alimentação ser feita de forma correta, tem que ter hora para comer, né?
em torno de 2 vezes ao dia, sempre preconizando, é igual a gente também, no final do dia, fazendo uma alimentação mais leve, não a quantidade que foi dada pelo período da manhã, né? Uma quantidade menor. A ração mais adequada, animais de sobrepeso com a ração com mais fibras. Nisso de aumentar as fibras, também aumentar a ingesta de água para o animal ter o processo digestório bem conclusivo, né? Exercícios físicos, as brincadeiras, passeios, evitar de dar petisco. Existe no mercado também alguns petiscos, que a gente fala petisco zero, né? Que ele tem baixa caloria, grande quantidade de fibras, e também alguns compostos, tipo L-carnitina, que ajuda também na queima de gordura e gera mais energia, que é isso que a gente precisa, né? O animal acelerar a perda de peso. Tá certo. A senhora falando ainda sobre alimentação, quero aproveitar e te fazer uma pergunta que eu acho que é uma dúvida da maioria das pessoas, né? Com relação à ração, né? É importante que o dono do animal, ele dê para o bichinho a ração correta, né? Se é um filhote, tem que ser uma ração de filhote, não pode ser de adulto. Isso. Então, essa é uma briga que a gente tem muito. Eu falo a gente como veterinário, creio que o que acontece comigo aqui acontece com os colegas. A ração de filhote é para filhote, a ração de adulto para adulto. Por quê? Porque eles têm necessidades nutricionais diferentes, são fases de desenvolvimento diferentes, o organismo funciona de forma diferente, né? E o animal adulto comendo a ração de filhote pode causar um sobrepeso, sim, porque a ração de filhote ela tem maior nível de carboidrato, de proteína, e isso acaba aumentando o peso deles. E fora que essa maior quantidade de proteínas que tem na ração de filhote pode gerar para o animal adulto uma sobrecarga até em relação aos rins, fígado, tem complicações, né, funcionais, tá? Então, assim, se tem a ração de filhote, dá a ração de filhote. Aí vai depender de cada ração, tem uns que é até 10 meses, 1 ano, né, de acordo com a ração que foi escolhida, então dá de forma correta, de acordo com a idade. Tá certo, então, doutora Lídia, para as pessoas que tiverem outras dúvidas, né, a respeito de outros assuntos, talvez alguma coisa que a gente deixou de abordar aqui em virtude do tempo, como elas podem fazer para entrar em contato com a doutora Lídia, que é veterinária, a equipe dela lá na Pet Mania? Certo. Aqui a gente funciona aqui na 20 de agosto, número 1042, em frente ao restaurante Fogo de Chão. Entre a delegacia e a farmácia Felicidade, né? Ao lado da M Imóveis. A gente está aqui trabalhando no período comercial. Tem meu telefone celular, que qualquer dúvida, qualquer coisa, pode ligar para mim, pelo WhatsApp também. O que eu puder estar auxiliando as pessoas, eu acho que a gente tem que trabalhar nisso também, sabe? Visar, eu prefiro muito mais trabalhar na forma preventiva do que curativa, né? Com vacinas, tirando dúvidas em relação a problemas de saúde para evitar. Então, meu telefone é 98420-0020. Aqui do PET, se quiser estar ligando aqui para marcar consulta, banhos, tudo, 3411-4351. Tá certo, então, doutora Lídia Bonatti. Gostaria muito de agradecer a participação da senhora por ter aceito o nosso convite de estar aqui. Desejar para a senhora uma excelente tarde e uma excelente semana, doutora. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Muito agradecida pela oportunidade. Doutora Lídia, antes de encerrar aqui, a mensagem que chegou pra gente aqui no Facebook da Deisiane. Ela falou, olha, a doutora Lídia Bonatti é uma ótima profissional, tive o privilégio de trabalhar com ela, minha eterna gratidão. Recadinho da Deisilane, viu? Que gracinha, coisa boa, pessoa maravilhosa que eu tenho guardado no coração. Um abraço, doutora Lídia, um abraço, obrigado pela sua participação conosco aqui no programa Mais Catalão. Obrigada, viu? Muito obrigada. Vamos em frente, Fabrini, hora do nosso segundo bloco com o oftalmologista, Dr. Rogério, falando hoje sobre estrabismo, né, Fabrini? É isso mesmo. O Dr. Rogério continua em distanciamento social com a família na fazenda, mas, como sempre, tem gravado conosco aí às terças-feiras uma entrevista pra gente rodar aqui. E a gente já retoma esse segundo bloco aí, perguntando pra ele, né, sobre a cura. O estrabismo tem cura, Dr. Rogério? Na verdade, o estrabismo pode ter cura sim, tá? A gente tem 2 objetivos diferentes de tratar.
Nas crianças que ainda estão desenvolvendo a visão, o principal objetivo do tratamento é preservar essa visão, fazer com que ela desenvolva a visão normalmente, né? E em todas as pessoas, crianças, adultos, a gente também quer corrigir a parte estética, manter o alinhamento normal dos olhos. Então esse tratamento ele depende da causa, tá? E pode ser feito de várias formas. Desde uma fisioterapia que pode ser feita no consultório, em casa, dependendo do caso tem indicação de óculos, alguns casos uso de tampão, botox, e naqueles casos mais intensos a cirurgia, tá? O tampão é muito importante, tá? Como eu disse, quando os olhos estão tortos, as imagens que chegam no cérebro, elas são diferentes, então o cérebro acaba escolhendo um olho e paralisando o desenvolvimento do outro. Isso pode acontecer também quando por algum motivo um olho enxerga mais do que o outro. Então, por exemplo, se a pessoa tem muito grau de um lado e pouco do outro. E se a gente passa dos 6, 7 anos de idade sem que essa visão esteja completamente desenvolvida, a gente nunca mais vai ter uma visão normal. Então, o que a gente faz com o tampão é obrigar o cérebro a usar aquele olho que não está sendo desenvolvido, tampando o olho bom. Então, quando eu ocluo o olho bom, eu obrigo o cérebro a forçar a visão do olho ruim. A gente sabe que o tampão em criança, às vezes é difícil convencer a criança a ficar usando o tampão, porque é desconfortável, mas é uma coisa muito importante, porque se não for usado corretamente, a perda da visão ela é irreversível, para a vida inteira. Nos casos em que há necessidade aí de uma cirurgia, é um tratamento, um procedimento cirúrgico complicado? Existe risco do paciente perder a visão durante essa cirurgia? Como funciona? Olha, eu costumo dizer que na verdade não existe cirurgia simples, afinal toda cirurgia teoricamente tem seus riscos, tá? Mas o risco de uma cirurgia de estrabismo é muito baixo, tá? Na verdade a gente não mexe no olho em si, tá? E sim nos músculos que estão em volta dos olhos. Então a chance de uma complicação que gerasse uma perda de visão é muito, muito improvável. Tá? Cirurgia em geral é rápida, não causa muita dor, a recuperação em geral é bem tranquila, tá? E os pacientes ficam muito satisfeitos. Queira ou não, a pessoa estrábica ela acaba sofrendo também pelo lado psicológico, tá? O estrabismo ele chama muita atenção esteticamente. Então, muitas vezes o paciente acaba ficando tímido, inseguro e, queira ou não, acaba perdendo muita oportunidade na vida aí. Eu já ouvi várias vezes no consultório aí dos pacientes que eu operei que o maior arrependimento que eles têm na vida é de não ter operado antes. Então, naqueles casos que tem uma indicação cirúrgica, acho que quanto antes a gente puder operar, melhor. O ideal, na verdade, eu sempre recomendo até nas crianças ali, até antes de entrar na escola, para não ter bullying, para ter um desenvolvimento normal. Tá? E mesmo quem não operou, que já é adulto, que é idoso, eu acho que nunca é tarde. Quanto antes a gente fizer, se tiver uma indicação de operar, quanto antes fizer, melhor. Bom, doutora, a gente sabe que esse é um assunto amplo, né, que a gente poderia ficar aqui falando vários outros aspectos sobre o estrabismo, né, mas talvez em virtude do tempo a gente não consiga esclarecer tudo. E como a gente sabe que a tecnologia, né, os meios de comunicação estão aí, né, a serviço da vida, vamos aproveitar então e deixar os contatos do Dr. Rogério para quem tiver outras dúvidas, quiser falar mais sobre o assunto. O Dr. Rogério ainda não está atendendo no consultório, mas está aí com os contatos, as mídias sociais disponíveis para isso, né? Isso, eu continuo ainda esse mês parado, tá? Recomendo aí que quem puder também continue, tá? Mas estamos disponíveis sim, pelo WhatsApp, é o 981001410, qualquer dúvida pode entrar em contato pelo WhatsApp, tá? E também pelo site da clínica, que é o semexsaude.com.br. Tá dado o recado, então, Dr. Rogério Teixeira, oftalmologista, mais uma vez, obrigada pela parceria e já te convidamos mais uma vez, claro, para na próxima semana estar aqui conosco falando de outro assunto da oftalmologia. Boa tarde, uma excelente semana para o senhor. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade, boa semana a todos e até na terça que vem. Tá aí então, Dr. Rogério Teixeira conversando com a Fabrínia Obali, entrevista gravada, né? O Dr. Rogério está em distanciamento social,
como ela disse, aí semana que vem tem mais. Vou dar um abraço aqui pro pessoal que tá acompanhando o programa. Minasu Mari tá aqui, Mari Minasu, Francivaldo dos Santos, Wagner Antônio, Robson Dias, o Alberto Frederico tá dando uma boa tarde, mandando abraço para todo mundo. Andinário Doris está aqui ligado, Edson Carlos também está conosco, Francisco dos Santos também está aqui, muita gente participando conosco no programa Mais Catalão, né, Fabrinho? É isso mesmo, aqui pelo Instagram está conosco a Lucivane Venâncio, um abraço, Lucivane, a Priscila Gomes, o pessoal lá do Brechó Bazar Espaço, a Rita de Cássia, também conosco aqui a Gabriela Lopes, a Denise Alves, a Daiane Tomé, a Deliane Canedo, a Dalto, a Janaíne Fonseca, o Tadeu, o Marcos Bicicletas, todo mundo acompanhando aqui o programa Mais Catalão, gente. Tá certo. A gente lembra todo mundo, né, da questão do distanciamento social, de ficar em casa, mas um recadinho aqui, se você precisar sair de casa, vá de carona, hein? Carona é um aplicativo de mobilidade urbana aqui de Catalão, é o melhor e o mais eficiente aplicativo da nossa cidade. Basta você pegar o seu celular, ir lá na loja de aplicativos e baixar o Carona. É Carona com K, hein? Todos os motoristas estão super treinados e os carros estão sendo higienizados a cada corrida. A nossa preocupação é grande com o coronavírus e aí se você precisar sair de casa por algum motivo, vá de Carona. Um abraço a todos os motoristas do Carona, toda a equipe do Carona que está sempre ligadinha aqui no programa Mais Catalão. É isso aí, Leandro Fernandes, terça-feira também é dia de arte, cultura, poema, voz e violão, por isso eu falo com ele, né, que sempre também envia sua participação, Marcos McCartney, que é poeta, filho de Catalão, e gravou aí um poema, a voz e violão, pra gente ouvir hoje. Vamos lá. Boa tarde, Fabrini, boa tarde, Leandro, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Nova Liberdade. Estamos aqui mais uma semana para o nosso quadro de poesia e para essa semana eu preparei um poema escrito por mim mesmo, dedicado a todas as mães, já que no último domingo foi Dia das Mães, então nada melhor do que essa semana a gente homenagear todas as mães. O poema se chama Carta Aberta para o Amor Verdadeiro. Mãe é como um poema, capaz de colocar em palavras 1 milhão de emoções e sentimentos. Mas um poema não seria capaz de colocar em palavras tudo que as mães representam e significam. Nem todas as palavras do mundo seriam capazes de descrever o tamanho e a força do amor de mãe. Mãe, hoje eu quero te agradecer por todas as vezes que você pensou mais em mim do que em você. Mãe, hoje eu quero te dizer que os poemas que escrevi não seriam poemas sem você. Mãe, o seu olhar é capaz de transmitir 1 milhão de emoções. No seu peito caberiam todas as constelações. E o teu amor é a inspiração que impulsiona o brilho das estrelas. Mães, vocês seriam capazes de nos encontrar até mesmo numa foto desfocada no meio da multidão. Porque mãe não olha com os olhos, mãe olha com o coração. E todos os seus conselhos foram só para me ver crescer. Mães, e a sua forte mania de colocar sempre o filho em primeiro lugar. Felizes seremos se soubermos por um dia recompensar todo o amor que mamãe tem a nos dar. Mães, eu desejaria a vocês um caminhão cheio de dinheiro, mas vocês dariam tudo aos filhos. Eu desejaria a vocês um caminhão cheio de amor, mas vocês também dariam tudo aos filhos. Por fim, eu desejo a vocês, filhos, que possam compreender que nunca em todo o universo há de nascer amor tão forte, verdadeiro, certeiro e companheiro como amor de mãe.
feliz Dia das Mães para todas as mães e que o Dia das Mães seja todos os dias. Esse é um poema autoral que eu escrevi em homenagem à minha mãe e a todas as mães desse Brasil e do mundo. Desejo a todos uma excelente semana. Agradeço mais uma vez Leandro e Fabrini pela oportunidade. E para quem quiser acompanhar o meu trabalho, as minhas declamações de poemas, o meu Instagram é Marcos McCartney e o Facebook também, Marcos McCartney. E o meu contato é 98126-9946. Vou repetir mais uma vez, é 98126-9946. Muito obrigado, tenham todos uma ótima semana e até semana que vem. Palmas! Linda homenagem. Tenho certeza que a mãe dele, Lucivane Venâncio, tá lá, assim, ó, apaixonada, encantada com o filho. Parabéns pra mãe do Marcos e pra todas as mães, né, Leandro? Verdade. Todas as mães que ouviram o poema com atenção, tenho certeza também que gostaram bastante. Fabrinho, tá quase na hora de ir embora, mas antes, vamos ouvir a mensagem de fé do Padre Roger Araújo, ele que é da comunidade Canção Nova e todos os dias participa com a gente aqui no encerramento, trazendo uma mensagem de fé. E a partir de hoje, a gente vai trazer a mensagem do Padre Roger em vídeo. Então você que está ouvindo a gente no 102,7, quer assistir a mensagem todos os dias, nós vamos exibir. Enquanto a gente passa o áudio aqui no rádio, você também vai poder ver ele falando, ver a mensagem nas nossas transmissões nas redes sociais, tanto no Facebook quanto no Instagram. Vamos lá então acompanhar o Padre Roger Araújo. Boa tarde, Fabrini, muito boa tarde, Leandro. É uma alegria imensa estar com vocês, estar com o nosso povo em casa, a quem também mando meu grande abraço, porque é uma alegria imensa nos encontrarmos do jeito que estamos nos encontrando em qualquer tempo e lugar. Desejando que a paz de Deus seja realmente uma paz onde quer que você esteja. Seja um promotor da paz, seja alguém que leve a paz, mas antes de tudo tenha muita paz no seu coração, porque nós só podemos levar a paz quando deixamos e permitimos que a paz também esteja em nós. A paz esteja naquilo que nós fazemos, naquilo que nós fazemos. Na TV Canção Nova com o programa Bíblia no Meu Dia a Dia. Vambora, Fabrini? Vamos sim, antes disso agradecendo aos nossos patrocinadores, aqueles que acreditam no nosso trabalho. Muito obrigada ao Colégio Verates, ao aplicativo Carona, a J. Ribeiro Imóveis e também a Porão Modas, Porão Kids e Porão Casa. Leandro, agora 1h38, fica aqui o nosso abraço e o nosso muito obrigada também a cada um dos ouvintes da Nova Liberdade, do programa Mais Catalão e aos internautas que nos acompanham pelo Face e pelo Instagram. Amanhã, ao 12:30, a gente está de volta com mais informação e conteúdo útil para o seu dia a dia. Um abraço, uma boa tarde para vocês e até amanhã. Tchau, tchau. Nova Liberdade. A Nova Liberdade apresentou Programa Mais Catalão. Diferente, dinâmico, útil. Programa Mais Catalão. Boa tarde. Respeito pelo ouvinte. Nova Liberdade. Aqui é bom demais. Bom demais. Só tem eu de tampa, você de panela. Vai ficar comigo ou vai ficar de vela? Assim é a Nova